irmãs e irmãos. Como nós falamos na semana passada, hoje a escola bíblica seria, a nossa escola presencial. Então eu vou estar passando para vocês, uma meditação mesmo. Não chega a ser um estudo, até pelo tempo, senão também fica muito longo. Mas eu quero continuar compartilhando com os irmãos, a palavra de Deus. Tenho certeza que no dia a dia de vocês aí, com essa quarentena, vocês já estão fazendo isso, acredito eu. Então, é mais um momento assim da gente poder estar falando mesmo um pouco mais, estando juntos. Amém, irmãos? O texto de hoje também já foi compartilhado na escola bíblica durante algumas escolas bíblicas de um tempo atrás. Mas como eu sei que a maioria dos irmãos não conseguem a escola bíblica, ou porque trabalham, ou porque estudam, então esse estudo vai ser compartilhado agora. E se vocês gostarem, se sentirem abençoados por esse estudo, compartilhem também com a sua família, com seus colegas, com pessoas da igreja, para a gente poder estar fazendo multiplicar assim a palavra do Senhor, tá? O texto que nós vamos ler, ele se encontra em Romanos, capítulo 8, carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 30. Irmãos, eu não tenho dúvida que esse texto é bastante conhecido, tá? Então a gente vai estar realmente pontuando algumas coisas aqui, e aquilo que os irmãos sentirem também no coração, compartilhem comigo, Todo mundo tem aí o meu contato, eu vou estar compartilhando também no grupo das mulheres, mas acredito que vocês tenham o contato de Gilberto. Qualquer dúvida, qualquer explicação, alguma pergunta, também a gente pode estar compartilhando dessa forma, tá? Vamos lá. Romanos 8, do versículo 26 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Muito bem, a gente pode pensar hoje num tema para esse estudo que poderia ser entendendo a vontade do Senhor, entendendo a vontade de Deus. A primeira coisa que a gente percebe hoje, no mundo de hoje, a literatura que mais vende, irmãos, hoje, se você entrar na livraria, ou se você colocar a busca lá, no Google, são livros de autoajuda. E o que o livro de autoajuda diz para nós? Que nós somos fortes, que é só nós, se nós mantivermos a nossa mente ativa, se nós ativarmos a nossa mente, nós somos capazes de derrubar gigantes, porque nós somos superiores e não sei o que e tal. E quando você lê determinados textos, de coaches aí por aí, a gente começa a achar que a gente é a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, Porque nós somos capazes de coisas maravilhosas, porque a nossa mente domina tudo, O que não é de todo uma mentira. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você? A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que nós somos várias coisas ao inverso do que tudo que os coaches dizem que nós somos. Cleide, mas você está falando uma bobagem. Não. Mas a Bíblia também diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós não somos mais que vencedores por nós mesmos. Porque por nós mesmos nós não somos nada, É Cristo que nos faz grandes. E o maravilhoso disso é saber que nós somos vencedores apesar da nossa fraqueza. O versículo 26, ele diz que
o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos ama, ainda que sejamos fracos, ainda que sejamos falhos. Esse versículo diz que o Espírito Santo, Ele nos assiste. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Olha para mim e para você, ainda na nossa fraqueza, Ele nos ama e Ele nos dá um escape. O versículo 26 diz que Ele nos assiste em nossa fraqueza. Agora, por que será que nós somos fracos? Por que nós somos o oposto do que o mundo diz que somos? Onde que está o nosso erro, então? No versículo 26 também tem essa resposta, quer ver? Diz assim, olha, Ele nos assiste, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós somos fracos, irmãos, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Nós pedimos a Deus pedra e a gente acha que estamos pedindo pão. Nós pedimos a Deus uma cobra achando que a gente está pedindo peixe. Às vezes nós pedimos a Deus coisas achando que vai ser algo assim muito bom para a nossa vida e que vai ser o escape e que vai ser maravilhoso, e na verdade nós estamos pedindo para Deus coisas que vão nos destruir lá na frente. E aí novamente o amor de Deus nos assiste. Ainda bem que Deus não nos dá tudo que nós pedimos, porque Deus, Ele nos conhece tanto, Ele nos ama tanto, que Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, porque Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Vocês querem ver um exemplo? José, quando ele estava na prisão, a Bíblia diz, primeiro, que José foi preso injustamente, né? Então, um menino injustiçado, um homem, né, que não tinha por que estar preso, e no entanto, José estava preso. E diz que numa conversa com o copeiro, ele falou para o copeiro assim, olha, você vai ser livre, você vai ganhar sua liberdade, lembra de mim quando você sair aqui da prisão, interceda por mim junto a Faraó, faça alguma coisa por mim. E aí, a Bíblia diz que aquele copeiro se esqueceu de José. Imagina, José preso injustamente, já tinha pedido ajuda para um copeiro, né? Falaram, quando você sair daqui, fala que eu sou um cara bom, né? Eu posso sair daqui, eu posso te ajudar em alguma coisa. Eu sei que o copeiro esqueceu de José, não lembrou de José. E se passaram mais 2 anos e José preso. Qual a lição que nós podemos tirar disso? José, se ele tivesse saído naquele momento com o copeiro, José seria um lavador de copos. José seria um ajudante do copeiro. Nesses 2 anos que José esteve preso, Deus estava preparando para José uma rampa lá no Planalto. Deus estava preparando para José algo que ele é muito melhor para José. Lá na frente, Deus tinha algo muito superior para José. Vocês imaginam se Deus tivesse, você quer sair daí agora, José? Então eu vou te tirar daí. Isso é para falar para vocês, para exemplificar que Deus, Ele não nos responde na hora que nós precisamos ou da forma que nós precisamos, não porque Ele não nos ama, pelo contrário, porque Ele nos ama muito. Então, irmãos, a primeira questão aqui que nós vemos, a primeira lição que nós vimos, é que nós somos fracos e que nós dependemos do Espírito Santo para que interceda por nós. E outra coisa, continuando o versículo aqui, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira. Ou seja, de uma maneira tão grande, uma maneira tão sobrenatural, de uma maneira tão imensa, tão enorme, que a gente não consegue ver o tamanho. Isso é sobremaneira, né? Um outro versículo que a gente vê essa questão do sobremaneira é que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma tão grande. E aí ele vai dizer aqui novamente, né? Com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir para Deus. Nós não sabemos. Então Deus nos assiste na nossa fraqueza e o Espírito Santo, ele vem interceder por nós. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo já não fala mais para Deus sobre nós. O Espírito Santo geme.
Tem um hino que fala, né? Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Aí vai, né? Eu não sou boa de canto, não. Mas enfim, esse cântico, ele resume bem isso. Nós não temos a capacidade, ou nós não sabemos orar como devíamos. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Pai, Ele nos dá, né? Jesus fala, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, buscai, buscai e achareis, né? Mas Ele não fala, ó, pedi, pedi, vai te dar o que você está pedindo. Deus vai te dar. De alguma forma, em algum momento, Ele vai te dar. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui, que nós dependemos do Espírito Santo para orar por nós, porque nós somos fracos e Deus nos ama de forma sobremaneira, que envia o Espírito Santo para interceder por nós. No versículo 27 ele diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Então é bom demais saber o quanto que Deus nos ama, o tanto que Ele cuida de nós, o tanto que Ele ora por nós, o tanto que Ele intercede por nós. E quando nós vemos que nós somos fracos, dependentes de Deus, que nós precisamos do Espírito Santo interceda por nós junto ao Pai, aí a gente começa a perceber que Deus nos ama tanto, 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 que além do Espírito Santo, nós temos também um advogado, que é Jesus Cristo. Imagina, o diabo chega lá e fala assim, a Cleide? Ah, aquela de lá, ó, ela fez isso, e começa a apontar para Deus todos os meus pecados. Ah, e aponta os seus também. E aí, em determinado momento, Jesus fala, não, Deus, não, Pai, não leva em consideração essa acusação contra eles. Tudo isso que o diabo está falando, eu já carreguei lá na cruz, já está pago. A condenação que viria sobre ele, sobre ela, já está pago. Eu já levei, eu já paguei na cruz por esses pecados. A Bíblia diz assim, ó, quem tentará contra os eleitos? É Deus que justifica. Irmãos, esse amor é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Mas aí a gente vai lá para o versículo 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz o seguinte, olha, pensando bem, tudo coopera para o bem. Eu acho que tudo coopera para o bem. Paulo não diz isso. Paulo diz assim, olha, sabemos, é um imperativo. Ele diz assim, olha, eu sei, eu tenho certeza, todos nós temos certeza que tudo coopera para o bem, todas as coisas cooperam para o bem. Aqui a gente chega ao ponto central do nosso estudo. Todas as coisas, Paulo não diz coisas boas. Paulo não diz assim, olha, todas as coisas boas cooperam para o bem. Ou todas as coisas ruins. Paulo está dizendo assim, olha, todas as coisas. É possível, gente de Deus, passar por problema? É possível. Na vida do crente só não acontece coisa boa. Na vida do crente, o crente enterra seus entes queridos, o crente passa por doença, o crente passa por desemprego, o crente sofre por uma porção de problemas. Mas Paulo está dizendo que, olha, todas as coisas cooperam. Quando nós entendemos que todas as coisas, que esse ciclo, que essa engrenagem, ela funciona de uma forma que outras coisas vão se engrenando, vão se encaixando, nós não estamos aqui por acaso, a nossa vida não é guiada por horóscopo, por adivinhação, nada disso, a nossa vida é guiada por Deus. Não há no nosso coração, no nosso sentido, os porquês. Sabe por quê? Porque nem sempre Deus explica. Lembra da história de Jó que nós falamos? Jó perguntou 16 vezes para Deus por quê e Deus não respondeu para ele. Então, o nosso papel aqui não é entender a situação. Nós só precisamos entender Deus. Você entende Deus? Sabe quem é Deus? Deus é o nosso Pai. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está no controle da situação.
Deus, ele não perde a planilha, lembra? Deus, ele não perde o controle da nossa vida. Nós não precisamos entender as coisas que acontecem, nós só precisamos entender Deus. Quando eu entendo que eu estou debaixo de uma mão poderosa, que guia a minha vida, que controla as situações, que não importa as circunstâncias, Ele é Deus, tudo na minha vida vai melhorar. Eu vou acalmar o meu coração, a minha esperança volta, a minha fé fica mais forte, porque eu entendo o Pai. Eu entendo a minha relação de filho e pai que eu tenho com meu Deus. Uma vez perguntaram para a esposa do Einstein, Albert Einstein, você entende a teoria da relatividade que o seu marido defende? Ela falou assim, olha, eu não entendo a teoria da relatividade que meu marido defende, mas eu entendo meu marido. É essa relação que a gente tem que ter. Você entende o que Deus está fazendo na tua vida? Não, eu não entendo o que Ele está fazendo na minha vida, mas eu entendo Deus. Eu sei quem Ele é. Eu confio nele. Não existe nada que Ele faça que seja fora do controle dele. Então, dentro do versículo 28, a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem. Aí a gente tem o segundo ensinamento desse versículo. Para o bem de todas as pessoas? Não. Ele diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bem vem para aqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, são todas as coisas boas e ruins, mas não são para todas as pessoas. São só para aquelas pessoas que amam a Deus. Isso é mais profundo do que a gente possa imaginar. Esse